Olá, eu sou o Vitor, eu trabalho na área de ESG do BTG e eu foco na parte de mudanças climáticas, planejamento, gestão de riscos climáticos e oportunidades do banco. Tudo bom? Eu sou a Marina, trabalho na área de investimentos sustentáveis e de impacto do BTG e sou focada na parte de finanças sustentáveis. A área de investimentos sustentáveis de impacto ela foi criada justamente com esse propósito de conectar os nossos clientes globais, investidores globais, a essas oportunidades de investimentos focados em meio ambiente, com impacto social, pela região, pela América Latina principalmente. Então, nesse sentido, a área tem três principais frentes hoje que trazem essas oportunidades para os nossos clientes. Então, em finanças sustentáveis, a gente auxilia na emissão de dívidas rotuladas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A gente tem estratégias de fundos também que incorporam produtos nesses fundos que trazem algum tipo de impacto positivo, seja social ou ambiental. E também a frente de mercado de carbono aí que está super em alta, a gente tem uma frente exclusiva para isso. Então são assuntos que a gente consegue trazer, soluções que a gente consegue trazer para o nosso cliente e sempre de maneira inovadora, que é o que o banco sempre se propõe a fazer. Isso que a Marina falou tem uma complementação da nossa parte, que é a análise dos riscos e oportunidades advindos da mudança climática, né? Então, basicamente, a área de ESG ela vai trabalhar junto com os clientes para mitigar esses riscos e, lógico, identificando também oportunidades, por exemplo, em diversificação de portfólio, em novos produtos, em descarbonização das cadeias de fornecimento, né? Tudo isso é uma agenda única, ela está muito em voga agora, né? E ela depende de especialistas, depende de pessoas que compreendem o assunto e saibam identificar as diferenças, né, entre as soluções mais sérias, as soluções mais coerentes para esses problemas e também as oportunidades que vêm, né, de toda essa movimentação do sistema produtivo, né. Uma das coisas que a gente busca divulgar, né, não só essas soluções de produtos, né, que a gente pode atender a demanda do investidor, mas também a área de ESG busca aí, se colocar também como pioneira, como destaque no mercado para conseguir engajar os clientes, como o Vitor explicou. Então acaba sendo uma surpresa positiva para a maioria deles. Recentemente, então, a gente fez a aquisição da Sistêmica, que é uma empresa que faz desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, né? Então, principalmente junto a proprietários de terras e outras partes envolvidas aí nessa tese, eles estudam algum tipo de projeto, né, algum tipo de crédito de carbono com diferentes metodologias que existem hoje para desenvolver esse projeto e fazer a geração de crédito de carbono, que hoje é uma demanda muito grande por empresas que estão nessa jornada de descarbonização, de transição para uma economia de baixo carbono. Ano passado, a gente atuou como coordenador líder da emissão da primeira debênture azul do Brasil, a primeira para uma empresa privada na América Latina e a primeira emissão a mercado de dívida de saneamento, no setor de saneamento do mundo. Então, dando um passinho para trás, o que é a debênture azul? A debênture azul é um dos tipos de debênture rotuladas, que a gente chama, que são emissões de dívida, como emissões tradicionais, mas que tem por trás aí o financiamento de algum tipo de projeto, que seja com impacto social ou ambiental, dependendo do rótulo. E no caso do azul, ele é um projeto com benefícios ambientais, mas que estão diretamente relacionados à água, né, o uso da água. Então, nesse caso, a emissão da BRK, ela foi de quase 2 bilhões para financiar, né, o pagamento de outorga lá da região metropolitana de Maceió e atender mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, está diretamente relacionado a você combater a poluição, aos serviços de saneamento, que também tem esse quê social, né, de atender a população vulnerável. Então, é uma missão super completa, né, que vai endereçar problemas sociais e ambientais e ainda com esse rótulo azul, que é super novo. A gente vê que tem as discussões acerca do rótulo tão em desenvolvimento, está sendo muito falado ultimamente, e a gente conseguiu trazer aí essa primeira emissão para o Brasil junto com a companhia, com o nosso time de Project Finance, com o nosso time de IB, então foi um feito super legal que a gente está tendo bastante reconhecimento no mercado. Complementando a Marina, a jornada de descarbonização envolve também a redução orgânica das emissões dessas empresas e elas fazem isso aos poucos, adotando novas tecnologias, processos produtivos mais eficientes e, no fim, descarbonizando a sua cadeia, né? Então, a agenda ela corre junta no momento em que, primeiro, você basicamente precifica as suas emissões através de um sistema de compensação de carbono e, ao longo dessa jornada, você descarboniza organicamente e lá na ponta, lógico, você
permanece com a compensação daquelas emissões que você não consegue reduzir organicamente. Exato, eu acho que uma coisa muito interessante do banco é que a gente está sempre proposto a atender a demanda do cliente, né? Desde que faça sentido, mas é por isso que a inovação está muito no DNA do banco, porque a gente recebe alguma demanda de alguma coisa que a gente não atende hoje e aí a gente vai envolver todas as áreas necessárias para conseguir incorporar essa demanda. Acho que o BTG tem sim uma vocação em sustentabilidade no momento em que todas as pontas do banco, da comercial até a interna, conseguem integrar o tema, enxergando oportunidades e também riscos para os clientes. Então todos os clientes que têm esse tipo de necessidade são bem-vindos aqui dentro. Vão encontrar assim na equipe do BTG alguém para quem se apoiar e avançar nessa agenda tranquilamente. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. A Eletrobras é a segunda maior empresa em energia renovável do mundo. Mas ainda assim, tem uma energia que não conseguimos produzir sozinhos. A Eletrobrasilidade. Essa energia é nossa. Eu tenho. Você tem. A gente tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. O que aprendemos durante nossa jornada até aqui? Aprendemos que um futuro cada vez mais verde começa quando se faz muito além da obrigação. Aprendemos que com pequenas mudanças nos nossos hábitos, podemos reutilizar nossas embalagens. Aprendemos que é possível produzir mais cerveja com menos água, porque cada gota conta. Que a energia que nos move pode ser mais sustentável. E que só pode ensinar quem nunca para de aprender. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um painel do mês do ESG na Exame. Junho é sempre o mês do ESG aqui na Exame. E hoje nós vamos falar sobre obstáculos e oportunidades na busca pela sustentabilidade. Eu recebo aqui nos estúdios da Exame a Velma Gregório, que é CEO da OG, e a Fernanda Delgado, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente e falar desses obstáculos e desafios e oportunidades, né, da busca pela sustentabilidade. E é interessante que a gente tenha uma pessoa, né, uma consultora e alguém que trabalha com um setor que busca pela sustentabilidade, é um setor que é da velha economia, né, e está aí fazendo essa transição, né, para a nova economia, aliás, como a maioria dos setores, né? E eu queria começar com você, Velma, começando pelos obstáculos, quer dizer, você que trabalha com as empresas construindo essas estratégias, né? Quais são os principais pontos de atrito ali que encontra nesse trabalho? Obrigada, Rodrigo, pelo convite. O principal obstáculo que a gente encontra no desdobramento das estratégias de sustentabilidade é a compreensão das pessoas
para o que é essa estratégia de sustentabilidade ou o que a gente está buscando, principalmente a gente está falando de negócios, né? O que a gente está buscando nos negócios como sustentabilidade, como apoio à questão global, principalmente em relação às mudanças climáticas, né? Então, há uma glamorização do tema ESG e também uma busca muito forte por entender o que é esse movimento, né? Então, até que as pessoas compreendam que a gente está falando de negócios, que a gente está falando de negócios compatíveis com os desafios do mundo, eu acho que esse é o maior entrave que a gente encontra. É a apropriação do conhecimento para poder desdobrar. E a hora que isso acontece, anda muito bem, né? Então, a gente tem um gap de conhecimento entre a velha forma de gestão de negócios e a nova forma de gestão de negócios. Quando a gente cuida desse gap, tudo acelera e a gente começa a entender que a maior oportunidade de negócios dentro desse caminho de apoio à mitigação das questões climáticas é a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então, você consegue olhar, apoiar o mundo e oportunidade de construir valor financeiro para as organizações de uma maneira que contribua para uma economia regenerativa, que vai deixar o mundo melhor do que ele está hoje. Sim. Então, acho que para mim esse é o grande obstáculo, é entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando de negócio, de mudanças climáticas, de questões sociais, ambientais e de governança, que isso tudo a gente está dentro da sustentabilidade corporativa, que é a gestão ESG, a gente está falando de negócios o tempo todo, não estamos mudando de assunto. E eu acho interessante esse seu ponto, até porque eu costumo falar, né? O principal estudo sobre transição energética é feito pela Shell. E é um estudo que determina, é a principal referência de quando que vai começar a acabar o petróleo. Porque a Shell já há muito... E esse estudo não é novo, não fizeram agora, é muito... Não, e deixa eu te contar que há muitos anos, a OG é uma empresa que nasceu em 2004. A gente trabalhou para a Shell, a gente trabalhava para a própria Exame, num trabalho com a Shell de desdobrar os estudos científicos que eram relacionados a mudanças climáticas para um conteúdo mais fácil de entender, né? Sim. Então, a gente trabalhou a OG até com a Exame lá atrás, Sim. para isso, para a Shell, para entender, porque as pessoas nem entendiam o que era o assunto. Você imagina que isso era 2006, 2007. Mas, quer dizer, as empresas de petróleo já entendiam que isso era negócio. Já se falava em transição energética. E aí, Fernanda, como é que está hoje, né? Como é que a gente já está num outro, né? Pega em 2006, ainda não tinha o ESG, né? Não era esse hype que é hoje, mas já havia preocupação ambiental, já era forte e tudo mais. Hoje, né? Como é que você vê essa transição das empresas, inclusive do setor de petróleo e gás, né? Para uma economia de baixo carbono em que há menos petróleo, né? Como é que está essa questão? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite, em nome do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás. Na verdade, todos esses conceitos, né, Rodrigo, eles já permeiam a indústria de óleo e gás há muitos anos. Eles sempre permearam, desde que você fala de segurança de operações, desde que você fala de meio ambiente, do cuidado ao meio ambiente, do cuidado às comunidades em torno da onde as indústrias têm operações. Quando você fala no tratamento aos seus funcionários, quando você fala do descarte de resíduos, né? Então, ESG é muito mais do que meio ambiente, é governança também, é a sociedade no seu entorno. O ESG, ele vem como um corolário disso tudo, colocando tudo dentro de um espectro só, né? Coloca tudo dentro de um espectro para facilitar esse entendimento na criação de KPIs, na criação de um entendimento de uma agenda única, como a Velma colocou. Então, isso já é parte do DNA da indústria há muito tempo, né? Como a Velma mesma trouxe, isso já vem desde 2004. Então, já é muito entendido, sendo que agora tem uma sigla, né? Tem um ESG
para a gente chamar de nosso, né? Então, a indústria entende, abraça, já trabalha com isso há muito tempo e agora organiza isso, né? Então, quando você fala em segurança das operações, quando você fala no tratamento ao meio ambiente, quando você fala de mudanças climáticas em direção a uma economia de baixo carbono, isso cala muito fundo na indústria de óleo e gás, que já sabia que isso vinha, né? Já era entendido que o petróleo, por ser um recurso finito, em algum momento ele haveria não exatamente uma transição, mas uma recolocação de outras fontes energéticas para suprir o crescimento populacional e o aumento, né? O crescimento econômico. Então você tinha o carvão, do carvão você teve o carvão mais o óleo e gás, do carvão e o óleo e gás, agora mais as energias renováveis. E as empresas de petróleo entendem não só entendem, mas abraçam e são partícipes dessa transição em direção a uma economia de baixo carbono. É importante a gente entender, né, e a sociedade ser trazida para esse debate, por isso que espaços como esse são muito importantes, o trabalho que a Velma faz, por exemplo, também é muito importante, para que a sociedade entenda que a indústria de óleo e gás não é o vilão, pelo contrário, né, é dela que vai sair a tecnologia, o financiamento, o aporte de inovação que a gente precisa para os investimentos em eólicas offshore, por exemplo, e na indústria de energia solar, nas baterias, né, que a gente precisa para essa construção de uma sociedade de baixo carbono, que ainda que de baixo carbono, ela vai ter hidrocarbonetos. Tem uma questão assim, a gente, inclusive aqui, acredita muito que você não vai fazer uma transformação do nível que é necessária sem incluir, né, todos. E aí a gente incluir a sociedade, incluir, né, fazer isso de uma forma em que você não tenha criação de mais desigualdade, né? E isso também incluir os setores e as empresas de alta emissão, né? E a gente fala de mineração, a gente fala de petróleo e gás, a gente fala de outros setores de indústria pesada, tudo mais. Agora, aí a pergunta que eu queria fazer para você, Fernando, é a seguinte: exige uma transformação do negócio, né? Ou seja, para a indústria, para qualquer indústria, vamos dizer assim, não precisa ser a de petróleo e gás, mas qualquer indústria não ser a vilã, necessita o quê? Dela transformar o seu negócio, né? E aí, nesse sentido, como que a indústria de petróleo e gás encara essa transformação? Ou seja, o que é necessário fazer, com que velocidade, de que forma? Na verdade, Rodrigo, quando você fala em transição, essa transição ela já está acontecendo, né? Se você pensar que 84% da matriz elétrica brasileira já é renovável, que 25% de todo o combustível líquido que circula no país hoje é de biomassa, o Brasil já fez a transição, né? Vamos usar o nome transição, né? O Brasil já fez a transição energética que todos os países da Europa gastam bilhões e bilhões de dólares para fazer. Então, a gente já está lá na frente. E a indústria de óleo e gás é partícipe disso, né? Quando você tem empresas que têm investimentos em biocombustíveis, que têm investimentos em energéticos renováveis junto com o seu portfólio de óleo e gás, quando falam em eletrificar as suas plataformas, quando falam em eficiência energética da sua produção, quando a gente tem o barril de petróleo com a menor emissão de CO2 do mundo, então a indústria de óleo e gás brasileira, ela também sai à frente tanto quanto a indústria de energia brasileira. Então, o petróleo nacional, ele é um dos menores emissores de CO2 por barril. Então, no futuro, quando você estiver no mercado internacional, não é só o preço que vai ser o game changer para você comprar um barril de petróleo. Ele vai ser também, e aí, mas quanto o seu barril emitiu? O meu barril emitiu $30 30 quilos de CO2. Mas o barril brasileiro emite só 14 quilos de CO2. Então vamos comprar o barril brasileiro que emite muito mais, porque os produtos que são feitos com esse petróleo brasileiro, ele já tem uma quantidade menor de emissão de CO2. Então isso alonga a vida útil do petróleo brasileiro no mercado internacional. Então a gente já está lá na frente. Isso é uma preocupação das empresas brasileiras. Então esse aporte tecnológico para
fazer essa produção, né? Ou seja, é um aporte que pensa na produção com menor emissão, nas plataformas sendo eletrificadas, nos barcos de apoio que usam biocombustíveis, em toda a tecnologia que tem sido aportada, né? E a aposta na tecnologia, não tem como escapar, não tem fórmula mágica, né? A saída é tecnologia e inovação. Então, isso tudo já tem sido feito pela indústria de óleo e gás. Então, é abraçar a causa, é entender a causa e é já trazer as respostas. Então, não é só dizer, eu vou fazer. Não, a gente já está fazendo. Qualquer curva de emissão de barril, o Brasil é um dos menores emissores. Legal. E, Velma, esse nível de transformação que muitas empresas estão passando, né? Há uma receita para fazer esse tipo de mudança? Olha, é uma jornada sempre, né? Tem que ter embasamento sólido para uma transição consistente, para não voltar atrás. A gente está sempre falando, eu gosto de descomplicar as conversas nesse sentido, porque na indústria de óleo e gás, por exemplo, né, se a gente tivesse todo o dinheiro, toda a tecnologia, todos os recursos humanos e financeiros, todos os recursos disponíveis, não dá para não usar petróleo no dia seguinte, tá? Então, assim, você vai parar, e não dá para ser inocente, você vai parar o transporte de alimentos se você parar né, se você quer parar de ter óleo. Toda a nossa frota é nesse sentido. Usa petróleo, usa combustível. A gente tem muita coisa que ainda depende de combustíveis fósseis, né? Então, não dá para você falar, vai fazer amanhã, por mais recursos que você tenha. Se você quiser muito, não dá para fazer. Então, tem que ser consciente, tem que investir nos negócios que ainda são na área de petróleo e gás, mesmo que esses ativos não sejam lá os melhores ativos, mas que eles possam ser ajudados numa transição para um melhor desempenho, né? Ou para uma mudança de estratégia. Não dá para você fazer uma quebra e tentar reiniciar. Ao mesmo tempo, a gente não tem muito prazo, porque, né, tá aí, a gente tem que ser rápido. Então, tem que ser uma jornada consistente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar quais são os impactos do meu negócio, né? Eu vou olhar ali o que o meu negócio impacta o mundo, né? A sociedade, a governança, o meio ambiente, o que ele impacta? O que eu gero? Quando eu existo, o que eu impacto? Então, eu vou ter que tratar isso, né? Esses impactos não são só... A gente olhava antes o contrato social, o impacto, estou gerando renda, estou gerando emprego. Não, isso é insuficiente. Então, eu tenho que olhar os meus impactos, olhar como eu sou impactado por isso e tentar resolver isso com gestão. E aí, a gestão é que a gente traz, tá bom, entendi qual é o meu foco, quais são os meus temas principais, vou gerenciar isso o mais rapidamente possível. Né? E aí vou fazer um compromisso, tá bom, dentro desses impactos, quais são os meus compromissos? O que eu estou me comprometendo a fazer num espaço de tempo concatenado, aí, harmonizado com o tempo limite que o mundo dá, né? Então, fazer esse compromisso de longo prazo e traçar uma trajetória. E ter medidas e transparência para isso, né? Então, depois que eu medir, eu vou compartilhar com a sociedade essa informação, para que todo mundo saiba que é uma jornada, que eu não vou fazer tudo hoje, eu não vou sair de uma situação de uma empresa que gera vários impactos para uma empresa que gera impacto nenhum. Aliás, gera impacto nenhum, isso não vai ocorrer, vai gerar. Né? Então, a gente vai trabalhar nisso. Então, o caminho existe, está dado, é processo de gestão. Sabe a área financeira de uma empresa? A área de gestão de ESG vai atuar como uma área de gestão financeira. É um back-office que vai trabalhar o tempo todo, todos os dias, para chegar num objetivo que é um valor que não é só o financeiro, vai chegar em valores que são outros capitais, no valor ambiental, no valor de reputação, no valor social, né? Então, esse é o segredo. Então, é um segredo que não tem segredo, né? Que quem quiser pegar... E eu falo o seguinte, né? Eu sempre costumo dizer que apesar de ser consultoria, a gente é uma consultoria que não quer entrar para ficar. Eu quero entrar para sair logo. A gente dá ali o caminho, mas as empresas precisam tomar para si essa gestão, né? Essa primeira parte, eu já ouvi de muitos executivos e empresários também, que se assemelha quase a uma terapia.
que é de você conhecer, às vezes, o propósito da fundação da empresa, tal. Deve ser bem interessante, né? É interessante, mas assim, não é uma terapia, porque assim, a gente não está ali definindo ou tentando descobrir algo, já está dado, né? Então a Sim. gente já sabe onde tem que chegar. Então é só. É um jeito novo. Tudo que é novo, as pessoas têm alguma resistência. Então, as empresas que entendem que isso é só um processo de gestão, é um jeito, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. A gente evolui na história, a gente gerenciava negócios de outro jeito, Sim. né? Então, do mesmo jeito que a contabilidade foi criada e chegou nesse nível de apuração que a gente tem hoje, a gestão ESG está indo nesse caminho, né? Legal. Então, quando você compara com contabilidade, área financeira, área de gestão de pessoas, logo em seguida, você tem que trazer a gestão ESG. A escola de negócios precisa mudar. Não, isso é verdade. Isso é verdade. E falando das oportunidades, o Fernando já trouxe algumas coisas interessantes para o setor de petróleo e gás, eólicas offshore, e o próprio gás, que é o combustível da transição, né? Foi colocado. De que forma que o setor está encarando essas oportunidades, e o que é necessário para que você acelere, por exemplo, uma transição de uma grande empresa de petróleo? Vamos pegar aqui a Petrobras, aqui no Brasil, que também já anunciou que vai investir bastante em eólica. O que é necessário? Você precisa realmente ter regulação, né? O que falta aí para acelerar essa agenda? Acho que a Velma trouxe um componente muito importante, que é o tempo, né? Você não pode atropelar o tempo. As coisas, a transição, na verdade a transição já acontece, né? Mas uma economia de baixo carbono, ela não vem de uma virada de chave, né? Uhum. Até porque o barril de petróleo, ele é tão plástico nas coisas que você pode fazer, né? Se você pensar que os respiradores dos hospitais que a gente precisava até o ano passado, desesperadamente, ele é feito de petróleo, né? A minha unha é feita de petróleo. Então, você tem uma miríade tão grande para além de gasolina e de diesel que você ainda não tem substituto. E hoje você já consegue fazer a própria gasolina e o diesel de forma que você emite muito menos. Então, é bom a gente entender que o inimigo mais próximo, ele é o carvão, ele não é o petróleo e o gás. E para além disso, né, a questão não é o petróleo, o gás e o carvão, são as emissões. E você tem N formas de offsetar essas emissões. Então você pode ter uma economia de baixo carbono, você tem como construir uma economia de baixo carbono, você tem como construir um mundo em direção à estabilidade da temperatura da Terra em 1,5 grau, né? Isso que a gente tem que fazer, não é isso, Velma? Mantendo aí o petróleo e o gás na sua matriz energética, né? Então, 40% da energia primária do mundo hoje é carvão. Então, se você trocar o carvão hoje em algumas economias pelo óleo, você já descarboniza uma quantidade enorme, você já resolve uma quantidade enorme de problemas aí. As companhias têm as suas estratégias, né? Algumas imbricam seus portfólios com investimentos em energia eólica, energia solar, em biocombustíveis, né? Que é uma vocação natural do Brasil, né? Eu gosto de dizer que no Brasil, em se plantando, tudo dá, né? A gente aprendeu isso na escola. Porque aqui você tem energia eólica, energia solar, você tem os hidrocarbonetos, você tem uma quantidade enorme de biomassas que você pode trabalhar. Tem uma refinaria agora, no Rio Grande do Sul, que ela faz combustíveis líquidos totalmente a partir de biomassa, né? Porque são combustíveis avançados de segunda geração, totalmente a partir de biomassa. Olha que beleza nisso, né? Você ter combustíveis avançados, totalmente uma refinaria inteira fazendo isso só de biomassa. Então você tem N soluções e ainda soluções de offsetar essas emissões a partir de captura e sequestro de carbono, que é o pulo do gato para a indústria, pelo menos para a indústria de petróleo nos próximos anos. Então, a questão não é exatamente como mudar a indústria, né? Mas como você reduz as emissões, e aí você tem que pensar no orçamento global da Terra, né? Como a Velma falou. E esse orçamento global não é só a indústria de óleo e gás, é a indústria de cimento, é a indústria química, Sim. é o uso da terra,
né? Sim. É a questão das queimadas, é o uso da terra, é o nosso consumo. A gente também tem que pensar pelo lado do gerenciamento do consumo, né? O que eu, consumidor, também posso fazer? Não é só pensar pelo gerenciamento do lado da oferta, né? E o consumo, o que eu posso fazer também? Então, novamente, né, debates como esse, né, e o que a revista Exame faz, que leva o conhecimento para a sociedade, a gente nunca pode esquecer que no final da ponta tem uma família, né? Tem a sua família, tem a minha, a família da Velma. A gente quer chegar em casa e ter luz, a gente quer ter gás para cozinhar, e a gente precisa saber o que vai acontecer. Né? Essa questão do offset me parece talvez uma área que vai crescer bastante, né? Certamente. Isso, enfim, de que forma que as empresas estão investindo no offset? O offset hoje ele é pela captura e o sequestro de carbono, né? Você captura o CO2 utilizado ou não utilizado. A Petrobras trabalha com o CO2 da produção de gás natural. Você captura o CO2 da atmosfera e você o armazena em reservatórios depletados, em cavernas de sal. Você tem N formas de remover esse CO2 da atmosfera. Ou em florestas, exatamente. Tem N formas e cada indústria vai investir de uma forma, né? Você ainda pode usar isso em mercado de carbono, né? Em crédito de carbono. Então, você tem um engendramento de tecnologias, de engenharia, de várias indústrias que fazem uma composição disso que você pode offsetar as suas emissões. Essa é a beleza da tecnologia em prol dessa descarbonização e da redução das emissões. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? O offsetar é uma saída, mas assim, a gente tem que... e aí eu acho que a grande oportunidade da inovação é que o principal desafio é você reduzir as suas emissões o tempo todo. E nessa busca por reduzir emissões, você pode descobrir um mundo novo de soluções, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para bioeconomia, né, que a gente... quantos anos a gente passou? Porque a gente fala sempre muito de Amazônia, mas a gente tem 5 biomas que são possíveis de ser melhor trabalhados, vamos dizer assim, economicamente falando, né? Com as comunidades, com produção. A Europa viu isso antes da gente, né? Então, a indústria farmacêutica usa os nossos bioativos há muito mais tempo que a gente mesmo. Então, dá para buscar inovação pensando que a gente tem que ter meio ambiente preservado, sociedade bem cuidada. Agora, olhando de ponto de vista de negócios, uma coisa muito importante, né? Eu falei de transparência, mas que essa régua de transparência está subindo, que internacionalmente tá todo mundo, os negócios estão sendo demandados por mais informação. A gente vê na prática empresas pedindo para os seus fornecedores mais informações sobre como faz a gestão da sustentabilidade. Dentro da cadeia, né? Dentro da cadeia, a Bolsa de Valores, a B3, preocupada com as informações que estão relacionadas à sustentabilidade, e a gente vendo aí notícias que trazem informações que nunca vieram à tona de uma maneira tão organizada. Ainda é pouco, né? Porque eu estou falando especificamente da resolução da CVM 59, que no formulário de referência você vai ter que colocar informações climáticas, né? Então, para empresas de capital aberto, as comparações começaram a acontecer, né? E as comparações de governança. Como é que se desdobra a sustentabilidade dentro da empresa, né? Porque estava muito fácil todo mundo assumindo que é uma empresa sustentável, falando de vários projetos, mas na hora de falar da estratégia de longo prazo não conseguia. Então a gente está subindo a régua e isso tudo leva à inovação, porque você é obrigado a pensar em como você vai fazer nesse cenário. É um cenário de muita pressão, né? E que não necessariamente ele vai demandar investimentos, robustos, mas não investimentos que colocam o negócio em risco, não, é investimento para gerar valor financeiro para esse negócio. Então, essa para mim é uma das grandes oportunidades, você ser colocado à prova para encontrar soluções de baixo carbono para
seguir na trajetória necessária. E essa questão da contabilidade, que eu acho que talvez seja um grande desafio e um obstáculo hoje, porque não temos padrões para reportes, né? Quer dizer, há necessidade ainda de se criar esse padrão. E talvez isso esteja atrasando um pouco essa gestão ESG? A gente tem padrões já, sim, estabelecidos, o que a gente não tem uma harmonização global. Né? Então, mas a gente tem uma busca por harmonização. A comunidade europeia ela acaba sempre saindo na frente com alguns padrões, mas às vezes eles não são equilibrados com as necessidades do sul global. Mas a gente já tem padrões aí reconhecidos internacionalmente e temos ciência disponível para isso. Então é uma questão de harmonização e tentar reportar no mesmo padrão para todo mundo. E alguns dentro das questões ambientais, eu acho que a gente tem um padrão já mais cientificamente organizado. Acho que no social a gente ainda tem muito a avançar e para mim essa é a chave de disrupção. Quando eu vou trabalhar a parte social a ponto de reduzir desigualdades. Né? Então, essa é a chave que precisa ser virada. Eu acho que o ambiental, a gente já vem... O ambiental está muito ligado à eficiência das empresas. E é mais antigo também, a gente já está trabalhando nisso há muito tempo. Eu trabalho em água, energia, como eficiência há muito tempo. Então, eu tenho os padrões, eu tenho medidas, a gente consegue conversar mesmo que não seja igual a medida. Agora, no social, a gente tem uma dificuldade de medição. Para falar de inclusão, né? De saber, né? Recentemente saiu uma matéria sobre o quanto a diferença de salarial entre CEOs e a média a média salarial, né? Então, o quanto é justo eu investir numa empresa que tem um salário de executivos muito diferente do salário da mediana, né? Da empresa. Então, a gente começa a ter padrões financeiros para medir o impacto social, né? E como eu recebo o impacto social também. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem aí uma história para avançar mais do que até no ambiental. Governança também temos bastante repertório, porque passa bem pelo financeiro, né? Então, acho que está mais avançado. O social é a grande novidade. Eu acho também que é o grande pulo do gato, né? Quando você fala de inclusão, quando você fala de comunidades, quando você fala de mulheres, quando você fala de novos padrões mentais para essas soluções que a gente precisa, né? Como você falou. Isso ainda não foi pensado, isso ainda não foi traçado. Isso é muito falado, mas é pouco efetivo, né? Quando você mapeia, isso ainda é pouco efetivo. E até porque... O padrão, quando a gente fala de ESG, o social, as pessoas ligaram diretamente à questão de diversidade. E não é só isso. Muito mais que isso. Diversidade é uma perna do social. Tudo bem, ele impacta diretamente nas decisões que uma organização toma. Quando eu tenho diversidade, eu tenho melhor inteligência, né? Eu olho mais pontos de vista para tomar uma decisão melhor. Mas ela não é a única coisa, né? Não é um único impacto. Ele ajuda a melhorar os demais impactos, mas ele não é o único impacto. Mas pelo menos estão pensando nisso, né, Velma? Exato, eu fico feliz que estão pensando nisso. Eu também. Tem muitos agora. A gente já está quase acabando o tempo aqui, mas assim, como o setor do petróleo e gás encara esse. E como eu coloquei, o setor do petróleo e gás já vem estudando a questão há muito tempo. Então, como é que encara esse desafio de reportar para a sociedade, para os investidores, né? Ao mesmo tempo em que amplia a transparência, né? Numa série de questões, para a gente chegar nesse 1,5 aí de aquecimento que a gente precisa. Quer dizer, como é que o setor de petróleo e gás encara essa nova conformidade da própria governança? Rodrigo, eu gosto de usar uma frase que é a seguinte: quem tem telhado de vidro pode jogar a pedra mais pesada. Por quê? Porque o meu telhado é de vidro, né? Então, a indústria de óleo e gás faz muito isso. Então, você pode ver que existem N fóruns da indústria de óleo e gás sempre muito disposta a discutir e a colocar a cara a tapa, né? E a dizer, realmente eu tenho poucas mulheres nessa indústria. E aí, o que eu faço para melhorar isso? Realmente eu tenho poucos negros nessa indústria. E aí, como é que eu faço para melhorar isso? Realmente eu preciso incrementar o meu portfólio de energias renováveis. Eu vou investir nisso, naquilo e naquilo outro. Então,
todos os fóruns de discussão, seja de energias renováveis, seja de transição energética, seja de descarbonização, seja de ESG, e a gente vai ter um fórum na semana que vem lá no Rio, né, o ESG Energy Forum. Sempre a indústria de óleo e gás é muito partícipe. Todas elas estão, o IBP está justamente para entender o que aflige a sociedade, como eu protejo essa sociedade. E isso é muito importante. Pode não parecer, mas é muito importante quando você tem os presidentes das empresas ali preocupados e se colocando à disposição para a discussão. Então, isso é muito mais do que só os reportes de sustentabilidade. Isso é muito mais do que o trabalho que você faz internamente. É colocar à disposição da sociedade. Olha, eu estou aqui. Eu estou sentado aqui, a sociedade está na minha frente, nesse público. E eu estou dizendo, olha, a minha empresa está fazendo isso. Eu abro o microfone para você. O que mais eu posso fazer? Então, é uma indústria que está muito aberta a dialogar com os stakeholders, com a sociedade, com o governo, com as comunidades, né? A gente participa de discussões públicas. Teve uma agora, foi no Oiapoque, com comunidades indígenas para discutir margem equatorial. A indústria não se furta dessas discussões. Então, quem tem telhado de vidro pode jogar a pedra mais forte. E a gente joga a pedra mais pesada justamente nisso. E que mais? A gente está aqui disposto a fazer. Legal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer conversar. Acho uma conversa bem esclarecedora. Bom, e o mês do ESG continua. Fique ligado que temos muitos outros painéis como este. Até a próxima.